Olá, hoje é sábado, 9 de março. Está no ar o Conexão TV Unicinos. No programa de hoje, vamos falar sobre o legado e as consequências do impacto da morte do presidente venezuelano Hugo Chávez. Você confere também as dicas da agenda cultural com promoção de ingressos para o cinema. E ainda, relembre o que foi destaque no Conexão desta semana, além, é claro, da previsão do tempo para este domingo em todo o estado. O Conexão TV Unicinos está começando. Fique com a gente! Hugo Chávez foi um dos mais destacados e controversos líderes da América Latina. Desde que assumiu o comando da Venezuela em 1999, o militar da reserva promoveu mudanças na esquerda, na política e na economia. Com a morte de Chávez anunciada no último dia 5, resta saber quais as consequências para a política da Venezuela e também como fica essa relação com os outros países da América Latina. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos Rafael Folleto, que é doutorando em comunicação e desenvolve um trabalho de pesquisa sobre os presidentes da América Latina. Olá, Rafael, seja bem-vindo. Olá, tudo bem, Rafael? Olá, tudo bem. Bom, para a gente começar, a gente acabou de falar ali que o Hugo Chávez foi um presidente emblemático na América Latina, né? E você acha que com a morte dele a esquerda fica enfraquecida? Vai ser um processo bem complicado, né? Na verdade, o Hugo Chávez é o precursor de uma nova era, como ele mesmo dizia, né? Que iniciou, como vocês falaram antes, em 99 e até 2013 ele era o único presidente a levantar algumas bandeiras. Em 2013 ingressa Lula, Néstor Kirchner e por aí vai acontecendo um novo ciclo na América Latina que foi iniciado com Chávez. E esse novo ciclo vai ter que ser refeito agora, com os presidentes que restaram e principalmente aqueles que são mais alinhados com eles, que é o caso do Rafael Correa no Equador, que recentemente foi reeleito, e do Evo Morales na Bolívia. São esses três que, junto com Raul Castro em Cuba, desempenhavam o papel, né, nessa questão da Revolução Bolivariana que o Hugo Chávez tanto defendia. O Hugo Chávez também ele tinha uma popularidade muito alta, né? A gente sabe que em 2006 ele foi eleito com mais de 62% dos votos e novamente em 2012 com 54% dos votos. E a que se deve a toda essa popularidade de Hugo Chávez? Acho que é um trabalho muito bem feito dele nas bases, nas periferias, nos bairros populares, tanto de Caracas quanto do interior. Desde o seu primeiro mandato, Hugo Chávez desenvolveu um programa de rádio chamado Alô Presidente, um programa semanal, que depois, com a renovação das concessões de TV em 2007, passou a ser transmitido também via TV. Nesse programa ele falava por 2, 3 horas e também recebia ligações da população perguntando sobre os serviços, sobre as coisas que estavam acontecendo na Venezuela e ele respondia. Outra questão foi a tentativa de golpe, que ele foi protagonista em 93 e aí ele passou a ser conhecido. O fato de ele ter sido preso durante 3 anos e depois voltado para se tornar político também. Aquele golpe fracassado realmente serviu para projetar ele aos olhos da população e a partir daí ele também foi se dedicar à vida política, né? Exatamente. Até então ele era tenente-coronel do Exército, descontente com a situação econômica e política da Venezuela na época. Ele mesmo, como ele mesmo diz, né? Ele e mais meia dúzia de gatos pingados tentaram dar o golpe no presidente que estava no poder na época. Acabou sendo preso, ficou preso durante 3 anos. Na volta, ele se junta com outros militares e alguns intelectuais e membros de movimentos sociais e funda um partido político. Em 99, esse partido acaba vencendo a eleição. Depois, logo em seguida, 2001, ele então consegue uma vitória num referendo para construir uma nova Constituição. Na própria posse dele, ele diz que jura por essa moribunda Constituição. Então, já projetava a ideia de reformular a Constituição. E um dos itens dessa reformulação é justamente a possibilidade de reeleição. Pois é, e também ele foi protagonista desse golpe de Estado fracassado em 92, mas em 2002 ele sofreu um golpe de Estado que também teve aí um grande apoio um grande apoio popular, no caso, em prol, né, ao Hugo Chávez. E como a gente pode analisar esse momento? Ele foi restituído por militares leais, né? E os milhares de seguidores da população realmente fizeram pressão para que ele voltasse ao poder. Enfim, como a gente analisa esse momento aí? Mas antes disso ele ficou 48 horas fora do poder, né? Esse foi um momento crucial. Ele estava recém começando o seu mandato, o primeiro mandato, né? Estava no 2º ou 3º ano de mandato. Na verdade, se pode pensar que, na verdade, que foi um golpe político, um golpe militar e um golpe midiático também. Houve envolvimento massivo dos meios de comunicação comerciais na época. Esses meios
projetaram, durante esses 48 horas que ele estava fora, uma outra realidade da Venezuela. Muitas vezes acabavam colocando desenhos animados para que a população não ficasse sabendo o que estava acontecendo. Na verdade, não foi 48 horas, né? Foram quase 70 horas que ele ficou... Nem ele sabia onde estava. Ele foi retirado do palácio e levado para alguma prisão na parte do Caribe, lá da Venezuela. Existe até um documentário bastante interessante sobre isso, que é A Revolução Não Será Televisionada, que na época estavam 2 documentaristas irlandeses para conhecer quem era essa figura Hugo Chávez. Eles estavam curiosos para saber quem é esse novo protagonista político da América Latina. E na hora do golpe de Estado eles estavam dentro do Palácio de Miraflores, então eles acabaram filmando todo o acontecimento. Houve uma rápida reação da população, e conseguiu furar o bloqueio midiático que estava acontecendo através de rádios comunitárias que mandavam sinais para outros países da América Latina, e esses outros países retransmitiam o que estava acontecendo. A partir disso, a população começou a descer os morros. Caracas é muito parecido com o Rio de Janeiro, tem bastante favelas nos morros, e a população foi à rua para pedir a volta do presidente. Só que nisso, a oposição, que tinha dado o golpe, armou uma contramarcha e houve um conflito entre as duas marchas e também militares. Há relatos que houve militares dos Estados Unidos envolvidos também, né, nesse episódio, no qual morreram 19 pessoas, tanto militares quanto da população que estava envolvida na marcha. A situação começa a reverter justamente quando a população vai às ruas, marcha até o palácio, toma o palácio, as imediações do palácio. Os militares leais ao Chávez, da guarda presidencial, conseguem entrar no palácio também, e a partir daí eles começam a articular com os outros militares para a retomada do presidente. Outro movimento crucial é que a população, junto com esses militares, com a tropa de paraquedistas, da qual Hugo Chávez fazia parte, consegue tomar a TV pública venezuelana, e através da TV pública começa a transmitir, então... Pois é, a TV pública, a mídia sempre foi um ponto crucial aí nesse governo do Hugo Chávez. Existia, pela parte do Hugo Chávez, algum controle das informações ou alguma censura com a imprensa da Venezuela? Na verdade, logo depois do golpe, ele já começou a projetar, então, alguma mudança na legislação na questão da comunicação. Em 2007, quando finaliza, então, as concessões dos meios de comunicação, ele decide não renovar alguns meios, justamente aqueles que tinham participado do golpe. Ele usa esses espaços para construir meios de comunicação públicos, estatais e comunitários. E, a partir daí, ele começa então, a utilizar esses meios para apresentar a sua versão da história. A favor dele, no caso, né? Um conteúdo mais direcionado ao que ele estava fazendo, ao que é a realidade da Venezuela, mas nunca ele deixou, ao meu ver, nunca censurou os outros meios. Os outros meios continuaram existindo e continuaram tendo uma visão crítica ao Hugo Chávez. O que se tem que pensar é que a Venezuela é realmente um país polarizado, ou é a favor de Chávez ou é contra Chávez. Isso se reflete nos meios de comunicação. Tem jornais, principalmente os jornais impressos, eles são contra o Chávez. E aí alguns meios de comunicação que foram criados a partir de 2007 acabam tendo uma visão mais positiva em relação ao Hugo Chávez. Uma das grandes construções disso é a Telesur, né, que é uma TV multiestatal. Ela é 50% venezuelana e 50% de outros países da América Latina. Então, a Telesur acaba sendo uma grande difusora das ações do Chávez para toda a América Latina. E pensando daqui para frente, Rafael, como é que você acha que fica a política na Venezuela agora com a morte dele? Como eu falei antes, a questão política é bastante polarizada na Venezuela, ou é a favor ou é contra. Isso se reflete também no posicionamento dos partidos políticos. Uma grande conquista do Chávez, uma grande ação dele foi que, desde o começo, ele pensou seu partido político, o PSUV, Partido Socialista Unido da Venezuela. Esse partido ele tem uma grande representatividade na Câmara dos Deputados, no Congresso, e também tem muitos dos governadores das províncias são desse partido. A oposição, se eu não me engano, tem 3 ou 4 províncias que governa. O partido ele é bastante consolidado, bastante forte, então a questão é se vai desmembrar ou não. Como vai ser esse movimento daqui para frente, isso, né? Como vai ser a articulação para a campanha eleitoral daqui a 30 dias. Isso também se reflete na oposição. Se a oposição continuar encabeçada pelo Henrique Capriles, que é um dono de meios de comunicação na Venezuela, também pode se fortalecer a oposição. Se a oposição rachar, vai ajudar ainda mais o partido que já está consolidado há mais de 10 anos, né? Certamente, acho que a gente vai ter que esperar também e acompanhar o que vai acontecer para realmente saber o que vai acontecer, né? Rafael, muito obrigado pela tua participação aqui, a gente agradece bastante. Muito obrigada, Rafael. Obrigado.
A seguir, veja nas dicas da agenda cultural para você aproveitar os próximos dias aqui pela região. E não esqueça que também tem a promoção de ingressos para o cinema. É um instante só, nós já voltamos.